E para falar sobre a situação da Covid-19 no município, eu converso agora com Andréia Negri, que é gerente da Vigilância Epidemiológica aqui de Rio Preto. Andréia, muito obrigada por sua participação. Olá, eu agradeço a participação. Andréia, os números mais recentes nos mostram aí 4.000 casos na última semana, mais de 4.000 casos de Covid confirmados e 3 mortes também divulgadas neste período. A quais fatores a Secretaria de Saúde atribui essa alta nos números? A gente relaxou um pouquinho nas medidas no fim do ano, aglomerações em festas de fim de ano, ou essencialmente a força da variante Ômicron? Olha, são vários fatores, né, em conjunto. A questão mesmo das confraternizações de final de ano, que foi intensa no mês todo de dezembro, principalmente, né, Natal também, Ano Novo, contribuíram bastante. E a questão de uma circulação de uma nova variante. Hoje, no momento, aqui no município, das identificações pela FAMEP, nós temos 50% das identificações do que está circulando é da variante Ômicron. Então, com isso, realmente, por ser uma variante já estudada, que tem uma transmissibilidade maior do que as outras, a população exposta, quanto mais aglomerando, mais próximos, muitos casos leves. Isso porque, lembrando que a vacina, ela está fazendo o papel dela, que é proteger para a gravidade. Vamos acompanhar esses 4.000 casos dessa semana. Como elas vão se desenvolver nos próximos 10 a 15 dias, vai ser o nosso principal panorama em relação ao Ômicron. Se vai realmente todos os casos evoluírem mais leves, com pouca internação, com menos internação do que foi quando circulou a alfa, por exemplo, ou se ela vai ter uma maior intensidade. Esperamos, e tudo indica que sim, que ela dá uma boa proteção para a gravidade e principalmente óbito, que é o nosso objetivo. Andréia, como você mesmo colocou, a vacina nos protege da gravidade, mas os casos são muitos e tem provocado a lotação nas unidades de saúde. Tanto que a Secretaria criou um centro respiratório na Swift que começa a funcionar nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro. Que pacientes poderão procurar esse centro respiratório? Para atender pacientes em casos leves, que tipo de serviço vai ser oferecido nesse centro respiratório? Esse centro ele vai atender os pacientes que procurarem a telemedicina, que nós temos o serviço de telemedicina, vai ser encaminhado para lá para teste, de acordo com a avaliação do médico na telemedicina, ou mesmo pessoas que procurarem espontaneamente o centro, mas com sintomas leves. Pessoa que tiver um sintoma grave, ela deve procurar diretamente uma UPA, tá? Agora, a pessoa que ela tem sintomas leves, para saber se ela está com Covid, passar por um atendimento médico, pode estar procurando tanto o complexo da Swift, como também as nossas UBSs. Andréia, a gente registrou, não como nos meses passados, mas um aumento nos casos aí de internação por conta da Covid. O último boletim nos diz que são 242 internados com síndrome respiratória aguda grave, metade disso pacientes aqui de Rio Preto. Quem está internado hoje, quem em geral vem precisando do suporte ventilatório ou de leitos de UTI, vocês já conseguem fazer esse acompanhamento? Qual o perfil desses pacientes, idade, e é possível saber se são pessoas vacinadas ou não? Sim, nós temos uma questão de todos esses que estão internados, 32 deles no boletim, se eu não me engano, são Covid confirmado. Desses 32, a grande maioria são idosos mesmo e alguns têm esquema completo. Por exemplo, não tem a dose adicional ou não deu tempo da dose adicional, mas não tem a D2. Tem pessoas que não têm a segunda dose nesse montante todo de 200 pessoas internadas. Mas o principal é que nós temos, queria chamar a atenção e que vocês nos ajudassem com a divulgação, que temos mais de 20.000 faltosos para D2, para a segunda dose, e aí essa pessoa ela não está protegida para a gravidade, lembrando que a maioria, que as nossas vacinas, todas elas têm que ter uma segunda dose, exceto a Janssen, que a segunda dose já é considerada reforço, e também depois a dose adicional, que é essa dose de reforço. Temos mais de 100.000 pessoas que não voltaram. Essas 100.000 pessoas que não voltaram para a dose de reforço, com certeza, ela está mais exposta do que quem está com uma cobertura adequada, quem já tomou a terceira dose e já tem aí o prazo para estimular o sistema imunológico caso entre em contato com o vírus, ter a doença bem mais leve.
Andréia, a taxa de ocupação de leitos de UTI e suporte ventilatório aqui no município está em 56%. Já há algum tipo de tratativa na secretaria, de alguma conversa sobre possibilidade de aumentos de leitos, tanto de enfermaria, tanto de UTI e suporte ventilatório? Olha, se for necessário, nós temos condições de montar esses centros de suporte ventilatório muito rapidamente. Em menos de 4 a 5 dias, ele fica totalmente pronto. No entanto, lembrando que essa 56% de ocupação é diante do que tem disponível no momento. Nós chegamos a ter mais de 200 leitos de UTI disponíveis. Hoje nós temos menos de um quarto disso, e é esse um quarto que está com 56%. Então, nós temos no município uma capacidade ainda muito maior de aumentar esses leitos de suporte ventilatório, tanto dentro dos hospitais, até antes mesmo de montarmos unidades, como fizemos no início do ano passado. Andréia, queria que você explicasse para a gente um panorama da cidade pré e pós-vacina. Como é que Rio Preto estaria caso esses 4.000 casos semanais tivessem sido confirmados numa situação onde a gente não tivesse a vacina, por exemplo? Qual que era, naquele momento, a porcentagem de casos graves diante dos confirmados e como é que é essa porcentagem hoje? Então, dos infectados, qual a porcentagem hoje que migra para casos graves e migram aí para a necessidade de leito de UTI? Com essa avaliação da gravidade da Ômicron, foi o que eu te falei, nós vamos ter mais certeza daqui a uns 10 dias diante desses 5, 6 mil casos que nós temos agora, né? Juntando desde o final de dezembro até agora. Mas em relação ao, quando circulou a alfa, que foi extremamente grave para nós, era um percentual de internação em torno de 10 a 15%. Se fôssemos ver agora, né, dos 4.000 casos da semana passada, dessa semana, 400 precisariam de internação. Desses 400, 38 a 40% poderia necessitar de uma internação em UTI ou suporte ventilatório. Então, nós já teríamos que ter em leitos de UTI quase 200 leitos disponíveis, ocupados. Isso para os próximos dias. O que não está retratando. Esse impacto, nós estamos vendo que não é a nossa realidade no momento. Por isso que a gente vai avaliar como que vai ser. Por isso que já entende-se que sim, com a vacinação e com a circulação da Ômicron de uma forma, né, que a doença ela tem sido mais leve, acreditamos que não vai chegar nesses 10% de internação e muito menos nesses 40%, 30%, 40% do que interna precisar de um suporte ventilatório invasivo, como a pessoa precisar realmente de ventilação mecânica. Então, tudo isso a gente já está avaliando e vendo que, sim, a vacinação foi a melhor saída para que realmente a gente consiga combater a doença. Porque se fosse um momento que a gente viveu lá no passado, já seria momento de grandes restrições e tudo mais, que a gente vê que não tem porquê. Se os sintomas estão leves, as pessoas se isolam, devem fazer o isolamento de acordo com o protocolo, e aí sim depois retornar às suas atividades laborais ou mesmo também aí de esportes e tudo mais que ela tenha necessidade de fazer. Além da Covid-19, a gente tem uma forte circulação do vírus influenza, não só aqui na cidade, mas é uma situação que se estende aí por todo o país, especialmente do H3N2. Essa gripe vem provocando também casos graves e internações ou não, Andréia? Sim, o influenza, esse ano, nós ficamos praticamente 2 anos sem a circulação da influenza, e nesse ano nós observamos que aumentaram as internações e casos graves da doença, como também óbitos. Andréia, então, a influenza ela também é uma doença importante que as pessoas precisam procurar atendimento. Lembrando que ela tem tratamento. Nós temos um antiviral para a influenza. E pessoas com fatores de risco, idosos, crianças menores de 2 anos, comorbidades, cardiopata, pessoa que tem problema no coração, pulmão. Então, todo mundo que tem alguma doença crônica, ela tem indicação de tomar o antiviral já no início dos sintomas. Por isso que deve procurar a unidade de saúde assim que começar algum sintoma, ou febre, febre com dor no corpo, com tosse, com coriza, com dor de garganta, são sinais que pode ser alguma doença respiratória. Andréia, dentre os infectados, tanto com Covid quanto com influenza, muitos são profissionais de saúde. No início dessa semana, por exemplo, o número que a gente tinha era de 80 profissionais da rede municipal, por exemplo, afastados. Como é que está essa situação hoje no município? Como é que a secretaria vem discutindo essa questão para conseguir manter a equipe trabalhando e fornecendo um atendimento adequado para a população? A
temos seguido os protocolos para afastamento desses profissionais, não deixando causar desassistência ainda no momento, que dos nossos profissionais é um percentual importante, sim, afastado, mas que a gente tem conseguido readequar para, pelo menos, a gente conseguir assistir de uma forma bem boa, satisfatória para o nosso usuário. Isso é esperado também que os próprios profissionais também possam, foram expostos ou estejam expostos diante também das festas de final de ano e também pelo transporte, tudo que a gente utiliza, né? Vai no mercado, a gente tem esse risco de pegar a doença em todos os lugares. E a grande maioria, sim, sintomas leves e retornando o mais rápido possível para atender a população. A Prefeitura estuda impor algum tipo de medida restritiva adicional diante dessa alta de casos? Por exemplo, reduzir a capacidade em estabelecimentos comerciais? Como é que vocês veem essa questão? Existe essa recomendação do Estado, mas aqui no município, a principal recomendação nossa, diante até de uma nota que enviamos logo nessa semana, é em relação à questão da vacinação. Então, pessoas para frequentar ambientes que tenham eventos com mais de 50 pessoas, os organizadores exigirem que tenha pelo menos 2 doses da vacina e quem já tem um período aí para ter tomado a terceira dose também está com esse esquema em dia. Andréia, no fim do ano passado, a Prefeitura anunciou que não faria o carnaval, né? Como é que fica agora, diante dessa alta de casos, a questão dos espaços privados? Eles ainda podem fazer suas festas? Há algum tipo de restrição que vai ser imposta ou não? Essa questão pode até ser discutida, mas no momento, né, diante aqui da Secretaria de Saúde, esses eventos menores, exigindo a vacinação, a gente já consegue reduzir essa circulação do vírus, principalmente para essas pessoas que são fatores de risco, né? Uma orientação, uma recomendação que nós fazemos também é quem é fator de risco para a Covid, que já tenha tido a vacina, mas já é um idoso, né, um idoso avançado, 90, 80, né, anos. Essas pessoas, elas também se privarem, né, ficarem mais isolados, as famílias tentarem expor menos essas pessoas. Então, ter um bom senso, né? Tudo na vida a gente precisa de ter bom senso. E essas pessoas, elas têm sim um risco maior, mesmo estando vacinadas, porque a vacina ela protege até uma certa eficácia. Depois, nosso próprio sistema imunológico, com envelhecimento, principalmente, a gente tende a estar mais sensível para essas doenças e outras também. Andréia, diante da variante Ômicron, há algum tipo de possibilidade da retomada dos trabalhos do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, que foi dissolvido no fim do ano passado? Olha, nós estamos acompanhando, praticamente o comitê ele foi dissolvido por decreto, mas a equipe ela se reúne muito, nós conversamos diariamente praticamente sobre a questão da doença e se for necessário, quanto à gravidade, o comitê pode sim ser retomado. Então, por isso essa avaliação, qual vai ser a real gravidade dessa variante diante do nosso cenário com uma boa vacinação. Embora ainda não tenhamos atingido 90% da população vacinada, porque tem faixa etária que ainda não entrou também, mas a Rio Preto tem uma boa cobertura. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. São vários fatores envolvidos. A Secretaria avalia também algum tipo de medida para ser imposta aos faltosos da vacina, Andréia? Alguma coisa para incentivar que essa procura seja acelerada? Olha, essa restrição para eventos já é uma situação que vai acelerar. A gente espera que acelere, que as pessoas se preocupem. Não vou poder frequentar tal evento que tem mais de 50 pessoas, deixa eu atualizar a minha vacinação. Já que a pessoa ainda não foi pela consciência de se vacinar e proteger tanto ele quanto a sua família, mas pelo menos para ele poder, nessa questão da circulação e frequentar esses eventos que as pessoas desconhecidas acabam interagindo, é interessante aí essa estimulação. Andréia, para finalizar, eu sei que não é uma área especificamente sua de atuação a questão da vacinação, mas se você tiver uma informação e puder nos auxiliar, a questão da vacinação em crianças, os imunizantes pediátricos já chegaram a Rio Preto? Você tem algum tipo de informação ou data de início dessa vacinação? Olha, o Estado ele já enviou que nos próximos dias estaremos recebendo grade para iniciar a vacinação de crianças
com comorbidades, né, imunossuprimidas, que tenha uma cardiopatia, transplantado. Então, vamos mandar os critérios detalhados quanto a essas crianças com comorbidades e também a vacina para esse público. Perfeito. Andréia, chegamos ao fim da nossa entrevista. Você quer deixar algum recado final para o público, alguma orientação? Talvez essa questão da telemedicina, reforçar quem pode procurar esse serviço para tentar desafogar um pouquinho as unidades de saúde, né? Sim, se a pessoa está com algum sintoma leve principalmente, mas tem algum receio em procurar uma unidade de saúde de imediato, pode estar ligando no nosso telefone da telemedicina e também procurar a Swift, que é uma unidade que nós montamos agora, um centro de testagem e atendimento rápido, no sentido de que vai ser direcionado só para sintoma respiratório. Lá não vai ser atendido outra doença, vai ser atendida outra doença. Então, com isso, o atendimento tende a ser um pouco mais ágil, nós esperamos. E a vacinação. Eu acho que temos 100 mil pessoas com a dose adicional atrasada no município de 400 mil habitantes, 460 mil habitantes, é preocupante, porque, né, propicia a maior circulação do vírus. Perfeito. Andréia, muito obrigada por sua participação e a gente se encontra em breve, sempre atualizando a questão do cenário da Covid-19 aqui no município. A Andréia citou o telefone para agendamento, né, da telemedicina. Você pode ligar para o 0800 77 22 123. 0800 77 22 123 é o telefone onde você pode agendar suas consultas de telemedicina.